Bom dia, irmãos. Irmãos, uma alegria estarmos aqui mais um dia, mais uma vez que o Senhor nos permite estar aqui. E eu queria convidá-los que abram comigo suas Bíblias em Efésios capítulo 6, para darmos continuidade, ao estudo que nós já estamos fazendo. Na verdade, abram no finalzinho do 5 ali, que vai ser parte também necessária também aqui. Eu vou ler dois versos apenas aqui do 5, eu vou ler o 22 e o 28, depois eu vou ler o capítulo 6, tá bom? Efésios capítulo 6. A palavra diz assim, 22 e 28 do capítulo 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E o 28 diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Agora o capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quando a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu o enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, semana passada o pastor Nielsen estava falando sobre o capítulo 5, Ele terminou o capítulo 5, e eu só preciso
dar uma passada aqui no final do capítulo 5, como eu disse, que já é uma introdução para o capítulo 6. Se você olhar aqui no capítulo 5, até quem esteve ontem aqui no encontro de casais, foi esse o texto usado, pelo Bruno, o texto aqui do capítulo 5. Nesse texto do capítulo 5, Paulo se refere, então, após ele ter se referido à igreja, no modo geral, após ele ter tratado questões da igreja, agora no capítulo 5, no final, e entrando no capítulo 6, ele passa então a explicar e a introduzir a família também. A forma que a família deve agir e como uma família cristã deve lidar com os membros da família. E o primeiro passo que ele fala é sobre o papel da mulher, o qual ele fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E até o pastor Nelson foi bem claro nisso semana passada. Essa palavra submissão, muitas vezes, até hoje, é mal usada por muitos homens. Muitos homens, principalmente no âmbito religioso, falam para a mulher: olha, você tem que ser submissa. Submissa quer dizer fazer tudo que eu quero. Tudo que eu falar você tem que me obedecer. E isso não é uma verdade. E muitos homens até hoje fazem uso de uma palavra como essa para poder agredir fisicamente ou verbalmente que seja a sua esposa, por exemplo. E isso é muito comum, irmãos. É uma heresia tremenda você lidar dessa forma. Você tratar a submissão como sendo a mulher uma pessoa inferior dentro do casamento. E aí cria muito aquela relação, olha, mas então a mulher, ela é desrespeitosa, a mulher é isso, ou o homem é aquilo. Irmãos, sempre eu ouvi isso, e isso é uma coisa que não é muito verdade isso, Toda mulher que tem confiança no seu marido, que tem um marido que a ama de forma sacrificial, como Paulo vai dizer depois, ela não tem dificuldade nenhuma em ser submissa ao seu marido. O problema é que muitas vezes o homem não tem feito o seu papel em casa, não tem realizado o seu papel como homem do lar, e ele quer ainda cobrar uma submissão da sua esposa. Mas ele esquece da parte que vem a seguir aqui, que é o papel do homem. Maridos, vocês têm que amar a sua esposa. Percebam que Efésios, Paulo não fala que a mulher tem que amar o seu marido. Ele só se refere ao marido tendo que amar a sua esposa. Ele vai falar depois em outros textos, sim, mas aqui ele se refere: maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Irmãos, é algo muito sério, é algo muito pesado, porque de que forma que Cristo amou a igreja? Cristo amou a igreja de forma sacrificial. E a igreja, em toda a sua história, foi alguém que demonstrou amor, respeito e carinho por Cristo? Não. Já viram o texto de Oséias? O que acontece com Oséias? Quem se lembra com quem Oséias tem que se casar? Uma prostituta, E o que acontece na história de Oséias? Ele cuidava da sua esposa, tratava a sua esposa, daqui a pouco o que ela fazia com ele? Ia embora com outros homens. E aí Oséias ia atrás dela de novo, trazia ela e cuidava dela. Esse texto de Oséias mostra claramente a relação entre Cristo e a igreja, onde o Senhor diariamente nos perdoa, nos cuida, trata cada um de nós com graça, e aí nós fazemos o quê? Nos aventuramos em outros braços por aí. E depois o Senhor vai ao nosso encontro de novo. Então percebam, irmãos, a profundidade que é esse amor sacrificial que Paulo se refere que os homens têm que ter pela sua esposa. E mulheres, essa questão da submissão não torna vocês inferiores de forma alguma. Essa submissão é como até o pastor Nelson disse, que ele deu aquele exemplo da empresa, que tem uma pessoa que é o líder ali, mas a outra não deixa de ser também parte importante e representante dentro do lar. Por isso, é muito importante nós entendermos isso, porque o pilar do casamento, sem dúvida alguma ali, é essa relação entre marido e mulher. E por que isso é importante? Porque logo após Paulo vai se referir aos filhos agora, que são o fruto do casamento. E aí, se você vive um casamento onde o marido e a esposa ainda têm dificuldades, provavelmente terão dificuldade com os filhos também. Então é muito importante que se faça essa estrutura familiar, ela comece desde do esposo e da esposa. Irmãos, esse
sem dúvida alguma, é um ministério que nós devemos agarrar firmemente em nossas vidas como igreja, a nossa família. A nossa família é um bem introcável, né? Não podemos trocar a nossa família por nada nesse mundo. Devemos preservar a nossa família. Isso é algo que tem que ser real em nós. Infelizmente isso se perdeu muito no meio da igreja. A relação da família tem se perdido claramente. E quando a família está desestruturada, você pode ver igrejas desestruturadas, a nossa sociedade vai se desestruturando. Então nós, como maridos e mulheres, devemos sim estabelecer uma relação verdadeira. Sabe, ontem eu fiquei pensando aqui, depois que o Bruno falou e tudo mais, fiquei pensando quantas pessoas já passaram pela minha vida que foram exemplos de marido e esposa. Quantos homens e mulheres eu já não vi na minha vida que foram exemplos mesmo de casal? E aí a gente olha, daí eu olho para a minha vida, para a Flávia, que estamos entrando agora nessa empreitada, né? Fico pensando, será que nós vamos conseguir ser esse exemplo para outro casal? Será que nós muitas vezes não temos terceirizado essa obrigação que é minha e sua como cristão? As pessoas olharem e verem um casamento verdadeiro, um casamento que vale a pena ser vivido na minha vida e na sua? Irmãos, que a gente, nossa igreja do Jardim Aeroporto, possa ser uma igreja que as pessoas que olharem para cá possam ver aqui famílias firmes na palavra do Senhor. Casamentos que têm defeitos, têm problemas, sim, mas que estão buscando juntos crescer, para que pessoas possam olhar para as nossas vidas e ver que vale a pena investir numa família cristã. Amém? Dito isso, irmãos, o capítulo 6 já começa com Paulo, né? Como ele começa aqui no capítulo 5, ele se refere primeiro às mulheres e logo após aos maridos. Aqui ele começa então se referindo primeiro aos filhos. Vocês pais, esse é o verso que vocês podem usar, né, diariamente com os seus filhos, dizendo assim: filhos, me obedeça, porque se você me obedecer, é certo que os seus dias vão se prolongar. Agora, se um dia eu falar uma coisa e você me desobedecer, é um ano menos de vida, vai diminuindo. Você me desobedeceu, vai diminuindo. Então você tem que me obedecer. E parece até um pouco bobagem isso, mas é algo muito usado, né? Os filhos muitas vezes são cobrados nesse sentido: filho, você tem que me obedecer, você tem que fazer toda a minha vontade, para que você se prolongue os dias da sua vida, para que você seja uma pessoa que viva muitos anos. Irmãos, nós olharmos nesse contexto, o que Paulo se refere aqui é que os filhos sim devem amar o seu pai, respeitar o seu pai, ter certo afeto pelos seus pais, mas o que deve ligar os seus filhos aos pais, o que deve torná-los mesmo pessoas que admirem seus pais e sigam seus pais, é o amor a Cristo. Se um filho quer obedecer à vontade de Deus, se ele quer obedecer aquilo que Cristo fez, ele automaticamente deve obedecer aos seus pais. Por quê? Porque é a vontade de Deus, é um mandamento: honre o teu pai e a tua mãe. Então, antes de você pensar, olha, e agora não sei se eu amo meu pai suficientemente para poder respeitá-lo e honrá-lo. Você ama a Deus? Você quer obedecer a Deus? Então você deve honrar e obedecer os seus pais. Esse é um passo básico. Mas Thiago, tá bom, mas eu amo meu pai e obedeço ele porque eu amo ele. Isso faz parte, mas em primeiro lugar você deve obedecer e respeitar os seus pais, porque você ama a Deus. E é por isso que você deve obedecer aos seus pais, e é por isso que você deve seguir as ordens que seus pais dizem. Sabe, eu vejo muito hoje, né, pais que perguntam para os filhos de 7 anos: filho, o que você acha melhor para você fazer esse final de semana? Irmãos, eu sinto muito, seu filho não tem condição de tomar essa decisão por você. Filho, você acha melhor eu trocar você de escola? Eu vou tirar você da escola e no lugar da escola agora você só vai poder jogar bola todo dia. O que você acha? Acho uma boa ideia, pai. A melhor ideia que o senhor poderia me dar. Vocês acham que uma criança tem condições de tomar essa decisão? Quem pode tomar essa decisão por ele? Quem deve tomar essa decisão por eles? Os pais. Irmãos, um filho, ele é uma criança
que ele deve ser ali, ele deve obedecer aos seus pais, porque os seus pais são os líderes, e não o contrário. Porque o que tem se visto muito hoje é essa ordem mudando, né? Hoje não são mais os filhos que obedecem aos pais, são os pais que obedecem aos filhos. Pai, ó, hoje nós não vamos sair de casa, porque eu não quero. Tá bom, filho, desculpa, não te incomodo mais. Irmãos, isso não existe no ambiente cristão. Você pai, você mãe, você tem autoridade sobre o seu filho. Você tem autoridade de poder falar: filho, hoje você vai para a igreja. Sabe esse negócio, tipo, meu filho tem 6 anos, Thiago, mas ele não quer ir para a igreja. Eu imagino. Eu com 6 anos também não queria. Com 15 também não queria. Muitas vezes nós hoje não queremos. Muitas vezes nós estamos aqui, talvez, por simplesmente obrigação, talvez, ou por comodidade. Quanto mais uma criança de 6 anos que tem outras atrações muito mais legais para ela em casa, você acha que ela vai querer estar aqui, ouvindo uma pessoa falar durante 1 hora para ela? Mas, irmãos, por que nós trazemos o nosso filho para a igreja, por exemplo? Porque nós sabemos o que é melhor para ele. Nós devemos saber o que é melhor para o nosso filho, buscar levar o nosso filho, em primeiro lugar, para mais próximo de Deus, buscar que o nosso filho seja um homem, uma mulher honrado nessa sociedade. Eu acho que eu já até falei isso para vocês, mas eu repito. Teve outro dia eu ouvi um pastor que ele disse que ele quer ter muitos filhos, e aí falaram para ele assim: nossa, você quer ter muitos filhos nessa sociedade terrível que a gente vive, aonde hoje é tão difícil você criar um filho, né? Porque você vai criar um filho hoje, tem tantas coisas para poder tirá-lo, para levá-lo para as drogas, bebidas, qualquer outra coisa. Ele falou: sim, eu quero ter muitos filhos, que eu quero equipar os meus filhos desde pequeno, para que eles sejam diferença nesse mundo terrível que nós vivemos. Eu quero ter filhos, sim, para que eles sejam luz nesse mundo de trevas. Irmãos, filhos são bênçãos. São bênçãos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Honrem aos teus pais. Os teus pais são pessoas que vão errar. Seus pais não são perfeitos, mas os seus pais são as pessoas que Deus escolheu para guiarem sua vida. São as pessoas que Deus escolheu para cuidarem de você. Por isso, honrem seus pais, amem seus pais, pois isso é um mandamento bíblico. Não é o Tiago que está falando para vocês, é a palavra de Deus. Se você abrir em Êxodo, você vai ver isso nos 10 mandamentos. Por isso, filhos, obedeçam aos vossos pais. E pais, verso 4: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Muitas vezes essa ira aqui também é um pouco mal interpretada, né? Olha, eu não posso falar nada que meu filho fique bravo, porque senão eu estou errando. Eu não posso deixar meu filho bravo. Na verdade, irmãos, essa ira é quando você não está sendo um pai verdadeiro ou uma mãe verdadeira com o seu filho, e não quando você discorda de algo do seu filho e ele faz birra. Isso é apenas birra. Esse irar aqui que Paulo se refere é quando você não tem cumprido fielmente a sua função dentro do lar, e o seu filho está ficando irado por conta de coisas como essa. Porque você pode ver, por exemplo, excesso de proteção. Isso é muito comum você ver em pais. O filho é criado dentro de uma bolha, onde o filho nunca tem contato com a realidade. Já viram lares onde o filho é criado como um pequeno cristão? Filho, você é um pequeno cristão, então você vai ter uma realidade aonde? Em casa e igreja, em casa e igreja. Irmãos, quando esse menino sai e vai para uma escola, ele toma um susto. Nossa, ninguém cantou a música de Noé hoje na escola. Meu Deus, eles falam palavrão. Ele não tem contato, ele não sabe da realidade que o cerca todos os dias. Percebam a loucura que muitas vezes a igreja tem pregado. Você se converte e você se torna uma pessoa totalmente cercada, se afasta de todos os seus amigos, se afasta de todo mundo do mundo, e você entra para dentro da igreja agora.
E aí depois, quando você chega aqui no domingo à noite, o que o pastor fala para você? Sai do mundo pregar. Pastor, mas como assim? Eu acabei de sair do mundo que falaram que não era para eu estar lá, que era para me converter, agora eu tenho que voltar para o mundo? Percebam, irmãos, que então muitas vezes esse excesso de proteção, na verdade, nós acabamos escondendo o nosso filho da realidade e acabamos afastando o nosso filho. Porque quando ele chega, ele tem um contato com uma pessoa que não é cristã, ele não sabe lidar com ela. Então nós devemos tomar um extremo cuidado nesse sentido. Outro ponto também, que você pai, você mãe deve tomar cuidado, é o favoritismo. Lembram da história de Esaú e Jacó? O que acontece na história de Esaú e Jacó? Isaac gostava mais de quem? Esaú. E a sua esposa? Gostava mais de Jacó, correto? Então o pai gostava de Esaú, a mãe gostava de Jacó. E aí? Você trata um filho diferente do outro, por exemplo. Claro que eles devem ser tratados diferentes, porque são diferentes, mas eu falo no sentido de amar mais um, ou favorecer mais um do que a outro. Esse é um erro tremendo que você, pai e você, mãe, pode cometer. Tratar um filho diferente do outro, lidando como se, olha, esse meu filho, esse é uma bênção. Esse meu filho aqui, se ele não for para o céu, não sei quem vai. Agora aquele ali, eu falo porque eu tenho um irmão, e eu sei como é lidar muitas vezes com isso. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu nunca gostei muito de estudar, e eu era um pouco bagunceiro na escola, digamos. E eu lembro que daí todo mundo na escola falava assim, olha seu irmão, melhor aluno da sala, você, nem vou falar nada. Eu lembro que meu nome era muito cogitado lá na escola, né? Sempre que quebrava um vidro da escola, minha mãe tinha que ir automaticamente na escola. Acontecia qualquer coisa, ligavam para minha mãe. E aí chegavam, o que ela fazia comigo? Mas o seu irmão é bem melhor. Mas o seu irmão faz isso, você faz aquilo. E isso muitas vezes vai desanimando a criança. Aonde ela vai crescendo num ambiente onde ela sabe que todo momento ela vai ser comparada. A Flávia também, a Flávia tem uma irmã gêmea. Aí é pior ainda, né? Você tem uma irmã gêmea, daí toda hora assim, ó, mas vocês nasceram no mesmo dia, vocês têm que ser iguais. Não, são diferentes. Mas nós como pais devemos amá-los de igual modo. Um outro ponto, por desestímulo. Desestimular o nosso filho. Muitas vezes o filho chega e fala assim, pai, mãe, eu estou com um sonho. Eu quero fazer uma faculdade, ou pai, mãe, eu quero fazer isso, eu quero investir naquilo, eu quero comprar aquilo, e você fala assim, filho, sabe o que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Nem faça. Não faz não, vai dar tudo errado. E o que você causa na criança, no seu filho, no seu jovem que seja? Desestimula ele. Quantas e quantas pessoas não têm procurado hoje psicólogos, por exemplo, porque cresceram num lar onde tudo que ela falava, tudo que ela queria fazer, ela tinha um pai e uma mãe dizendo assim, não vai dar certo, nem tente. Pais, nós podemos secar nossos filhos dessa forma. Cuidado com a forma que você tem lidado com o seu filho, com a sua filha. Cuidado. Não seja um pai e uma mãe que tudo você vai desestimular o seu filho. Outro ponto, por não reconhecer o fato de que o filho está crescendo. Esse aqui, sem dúvida alguma, é muito comum. O menininho, o filhinho já está com 42 anos. E a mãe assim, coitado do meu filho. Tadinho, preciso cuidar do meu bebê. Mães, pais, principalmente vocês mães, né, que tem mais dificuldade com isso. Seu filho já tem 40 anos. Ele cresceu. Dê mais credibilidade ao seu filho, escute o seu filho, converse com o seu filho. Seu filho não é mais um bebê. Seu filho já tem 15, 16 anos. Pessoal aqui, ó, que vem na UPA, 15, 16 anos. Eu lembro daquelas meninas com 10 anos aqui, já estão com 15, 16.
já são outra pessoa, eu já não conheço, né? Aquelas que vieram a primeira vez, já não existe mais, já são outras pessoas. Você tem que entender isso, que o seu filho cresce, sua filha cresce. Não trate o seu filho eternamente como um bebê. Cuidem, para que não caiam nessa cilada também. Um penúltimo ponto, por negligência. Muitas vezes nós culpamos aos nossos filhos, né, dizendo assim: olha, o meu filho ele é extremamente mal na escola, meu filho não vai bem. Ou, Tiago, meu filho não quer saber de igreja, o meu filho não quer saber de oração e leitura da Bíblia. E aí eu te pergunto, pai e mãe, o que você tem feito por isso? Nossa, Tiago, não sei porque meu filho nunca lê um livro. Você lê? Não. Pronto, sua resposta está aí. O que você faz o dia inteiro? Fica no celular. E o que seu filho faz? Fica no celular. Talvez seja aí a ideia, né? A dica. Não tente depois colocar a culpa no seu filho de algo que você o ensinou a vida toda. Pode falar, seu Zé. Exatamente. É aquela famosa frase, né? Faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? E eu sempre digo, isso não existe para nós como cristãos. Não existe para você como pai e mãe isso. Você cobra do seu filho algo, mas você tem que dar o exemplo dentro de casa. Então não negligencie, não seja um pai, por exemplo, que cobra o seu filho de fazer algo, sendo que é sua responsabilidade. Vocês podem ver todos os adolescentes que têm problemas emocionais e coisas do tipo, são coisas vindo de casa, são coisas do lar. Então, irmãos, cuidado também com isso. Cuidado para não cobrar o seu filho de algo que é obrigação sua. Um último, pelo uso de palavras ásperas e por crueldade física direta. Irmãos, esse é um ponto extremamente importante. Cuidado com as palavras que vocês falem aos seus filhos. Palavras, tem aquele ditado que diz, a palavra falada, ela não volta mais, né? A partir do momento que você falou algo, aquilo já foi falado. Você pode pedir perdão e tudo mais, mas você já falou aquilo. E muitas vezes tem palavras que machucam o seu filho ou a sua filha por um longo período. Eu vou citar novamente um exemplo da minha vida, que é algo que foi algo que me machucou e até hoje, né, eu lembro exatamente disso. Eu lembro que um dia eu saí de casa para poder brincar na casa de um amigo, já tinha uns 15, 16 anos. Tinha uns 15 anos. E aí a gente estava lá, tudo mais, e eu me atrasei, porque minha mãe era muito assim, né? 6 horas ele está em casa, 6 horas de estar em casa, senão eu apanhava. Tomara que você esteja vendo aí, tá bom? Aí eu estava lá, e aí eu estava indo lá, e aí eu passei do tempo. Sabe quando você está brincando, você esquece? E aí, 6 horas, já era 9 horas. Passei um pouco da hora, né? E aí, a hora que eu olhei, o meu pai estava vindo de encontro. Aí eu falei, nossa, pessoal, eu tenho que sair, que eu estou atrasado. E eu comecei a ir já. E eu lembro que esse dia meu pai me falou assim, ele me deu uns 3, 4 tapas. Eu lembro que eu nem senti dor do tapa. Mas ele falou assim, Tiago, eu preferia que você tivesse morrido do que chegar em casa nesse horário. Irmãos, são palavras que muitas vezes você fala sem pensar. Mas quem está ouvindo essas palavras, elas guardam essa palavra. Você muitas vezes pode matar o seu filho internamente com palavras. Por isso, pais, cuidado com as palavras que vocês dizem em casa. Cuidado com a forma que você trata a sua esposa, seu esposo. São todas coisas que seu filho está ouvindo aquilo. E depois, muitas vezes, o que ele vai fazer? Ele vai reproduzir no casamento dele. Olha, como que é a forma que eu entendo um casamento? A forma que eu vi meu pai e minha mãe.
Por que hoje tem tantas meninas que se aventuram, por exemplo, com rapazes que você vê nitidamente que não vai dar certo o casamento? Porque ela aprendeu desde cedo que qualquer coisa está bom. O que você tiver está bom. Irmãos, cuidado com as palavras que vocês dizem em casas. Lília? Pode falar. Eu lembro que eu ouvi sobre o que você fala com uma criança até uma certa idade que compõe o caráter dela. E ela aceita aquilo como sendo parte dela, ela cresce com aquilo. E a minha filha é muito brava, não parece, fica muito, mas ela é muito brava. Só que nós começamos a falar isso para ela. Brava, não sei o quê, e a gente sempre está falando. E ela parece que está ouvindo, mas está sempre ouvindo. Esses dias eu falei para ela assim, eu lembrei disso, falei, poxa, eu preciso mudar. Começar a falar que ela é calma. Na escola é um amor, não tem problema, mas assim, dentro de casa, bate, avança, uma coisa assim. Aí eu falei, filha, mamãe ama você, você é calma, você é educada, você é gentil. Ela falou, mamãe, você me ama? Eu falei, amo, mas eu sou brava. Olha, ela nunca tinha falado isso. Quer dizer que ela pegou aquilo que a gente sempre está falando, ela é muito brava, muito irritada. Eu falei, mas você me ama mesmo? Porque eu sou brava, mãe, eu dou soco. Ela falou desse jeito. Aí eu fiquei, poxa, quantas e quantas vezes nós estamos falando aqui dentro? Ela é brava, ela é brava, ela é brava, ela é brava. Às vezes, em algum momento que ela realmente foi e que ela pegou aquilo que ela acha que hoje ela é brava. E é uma psicóloga que escreveu isso. A gente tem que tomar muito cuidado quando você fala com criança, que ela toma aquilo para o caráter dela. Sim. Eu vou falar um exemplo meu que eu fiz com meus alunos. A minha mãe, a Bíblia é realizada para a Bíblia era muito trabalhadeira. E eu não gostava de sair de casa, para ela ser rica. Minha mãe falava que eu era preguiçosa. O que aconteceu, professor? Eu até tenho dificuldade. Eu falei isso para os meus alunos. Eu tenho dificuldade com você falar para os seus filhos. Porque eu gosto de fazer serviço de casa, porque minha mãe não está em casa. Eu gosto de fazer serviço de casa, porque eu estou na minha casa. Na casa dos meus pais, quando a minha mãe está perto, hoje eu não estou conseguindo, mas foi uma luta. Porque perto da minha mãe, eu me sentia preguiçosa. Eu tinha preguiça, eu não queria fazer. Eu peguei aquilo de uma forma, eu realmente não gostava, mas aquilo eu ouvi tanto que perto da minha mãe eu não gostava de fazer. Então a gente tem que realmente cuidar com essa palavra. Exatamente. A Bia está com quantos anos mesmo? 4 anos. Até uma coisa que eu vi um dado uma vez, eu não lembro qual a porcentagem exata, mas uma criança que ela aprende de Jesus antes dos 6 anos de idade, a chance dela ser cristã é muito maior. Se você ver a estatística de pessoas, de crianças que ouviram Jesus pelo menos uma vez antes dos 6 anos, a chance dela se tornar cristã é muito maior. E isso é real. Porque desde pequeno você está ali, pelo menos ouvindo, aprendendo. Eu me converti com 15, 16 anos. Mas eu desde pequeno, eu tinha minha mãe, minha avó, minha bisavó em casa que sempre falavam do Evangelho para mim. Então, que nem isso que a Lilian falou, é algo muito importante mesmo no lar. O seu filho, parece que não, né? É uma criança, só é uma criança ali, ele nem presta atenção. Mas a criança da cidade é uma esponja. Tudo ela está ali, ó, colocando para dentro. Ouviu? Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai guardando tudo aquilo. Então, cuidado com as palavras que vocês dizem aos seus filhos. Mas dito isso, irmãos, concluindo esse bloco entre marido e mulher, e pai e filho, agora a partir do verso 5, Paulo vai tratar de um assunto que eu acredito que é um pouco difícil para nós, né? Que é sobre escravidão, os escravos. Mas nós devemos entender e olhar para esses escravos um pouco diferente do que nós entendemos como escravos hoje, né? Hoje, quando nós falamos em escravos, muitas vezes nós lembramos a quem? Aos índios, aos negros, né, que sofreram por muitos anos a escravidão. Muitas vezes esses escravos que são mencionados na Bíblia, até o pastor Nielsen falou outro dia numa pregação, né? Muitas vezes são aqueles que ficaram endividados, por exemplo, e não tinham como pagar a sua conta, então ele se colocava à disposição. Eu estou devendo muito para o seu Maurício, não tenho como pagá-lo. Gastei, comprei umas calhas lá para minha casa, não tenho como pagar. O seu Maurício está assim, Tiago, então você vai trabalhar para mim agora, em troco de comida e lugar para dormir.
então agora eu sou um escravo dele. Então, isso era muitas vezes o que é ligado à escravidão. E aí muitas pessoas usam esse texto, por exemplo, para falar assim, está vendo? A Bíblia é favorável à escravidão. Porque Paulo não está indo de encontro à escravidão falando assim, parem de ter escravos. Vocês que têm escravos, libertem todos eles. O que Paulo fala aqui? Escravos, vocês obedeçam ao seu Senhor. Como pode a palavra de Deus ser favorável à escravidão? Irmãos, nós devemos entender o que Paulo está tratando aqui é algo não externo, mas interno na vida daquelas pessoas. Paulo queria fazer uma mudança que começasse no interior para o exterior e não ao contrário. Paulo sabia que ele simplesmente bater de frente contra a escravidão talvez não traria resultados positivos. Mas ele sabia que, por exemplo, ele tratar a relação entre escravo e senhor, aquilo poderia transformar aquela relação ao ponto de haver uma mudança. Por isso, Paulo aqui então, ele vai falar para os servos que eles devem sim obedecer ao seu senhor. Assim também como o seu senhor tratar de forma digna o seu escravo. Que você trate ele, você cuide dele e trate de forma amorosa. Porque até Paulo diz assim, olha, você pode ser o senhor dele, mas lembre-se sempre que existe um senhor sobre a sua vida e sobre a dele, e é o mesmo senhor. Porque pode ser que aqui na terra existam senhores e escravos, mas perante Deus, eu e você, irmãos, somos apenas um. Então Paulo é bem enfático quanto a isso. Ele demonstra claramente ali a forma que essas pessoas deveriam agir e lidar com essa relação entre senhor e escravo. Então, só dando uma corrida aqui por conta do tempo, visto esse bloco também aqui até o verso 9, aí no versículo 10 em diante, Paulo vai tratar sobre a armadura, né? A armadura de Deus. Isso aqui, quem é de igreja há muito tempo, com certeza já estudou esse texto, né? Eu lembro das escolas dominical, EBF, né, que vinha a pessoa com toda a armadura e falava assim, vamos lá decorar agora, esse aqui é o capacete do quê? Então, quem é muito tempo de igreja, com certeza já passou por isso. Irmãos, é muito interessante nós vermos aqui que Paulo começa dizendo no verso 10 assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, quem é mais poderoso, Deus ou Satanás? Deus, muito mais ou pouco mais? Muito mais. Então por que nós devemos nos proteger do diabo? Se quem habita em nós é muito mais forte. Porque ele anda ao redor e a gente pode dar brechas e ele se apossar da nossa brecha. Exatamente, porque nós podemos dar brechas a Satanás. Satanás está a todo momento buscando nos atingir e tirar vantagem de nossas vidas, levar pessoas para o inferno. Então por isso que nós, como Paulo vai tratar aqui, é como se nós tivéssemos que ficar atentos a todo minuto. Já viram pessoas, né, filmes de guerra, por exemplo? Você está no meio de uma guerra, você não pode ficar desatento. Hoje deve ser cruel isso, né? A pessoa está na guerra, peraí rapidinho, deixa eu atender aqui no celular, no WhatsApp, ver uma mensagem, aí está vindo uma flecha na sua direção. A pessoa não pode, você está todo momento em uma batalha, em todo momento você está em luta, então você não pode ficar desatento, você não pode ficar desprotegido, então você tem que sempre estar protegido com a sua armadura. E essa armadura vem da onde? Dos céus, é a armadura do próprio Deus, que nós então devemos nos revestirmos dela para podermos ir de encontro às ciladas do diabo e derrotá-las. Porque elas vão acontecer todos os dias serão ciladas para tentar nos derrubar. Já viram hoje, irmãos? É o que eu sempre gosto de falar, que hoje o Satanás ele tem usado, hoje não, né? Ele usou há muito tempo, mas hoje parece que isso se tornou cada vez mais comum. Satanás ele usa de algo que é muito bom para levar pessoas para o inferno. Por exemplo, a igreja. Muitas vezes a igreja é usada como lugar que é pregado o evangelho
evangelho água com açúcar, um lugar onde emprega algo que você pode continuar vivendo a vida que você quiser, então pessoas estão sendo ali introduzidas muitas vezes a um falso evangelho e você fica ali anestesiado, dizendo assim: olha, eu já sou salvo, olha que vida boa que eu sigo. Mas é verdade que você tem vivido um falso evangelho. Eu até estava comentando com a Flávia esses dias. Vocês já viram quando você chega, por exemplo, para uma pessoa na Cracolândia, você vai conversar com ela, dificilmente algum deles vai falar assim: não, a vida que eu tenho vivido é uma vida correta. Dificilmente. Você vai conversar com uma pessoa do crime, uma pessoa de qualquer lugar, ela vai falar o que para você? Eu tenho errado, eu tenho vivido uma vida ruim, eu tenho fracassado na minha vida, e coisas do tipo. Mas quando você vai conversar com um religioso, dificilmente ele reconhece isso. Muitas vezes, irmãos, isso é um perigo enorme. Aquela pessoa reconhece que ela está errada e que ela precisa de ajuda, mas muitas vezes eu e você, nós nos achamos tão perto de Deus, estamos tão longe, mas estamos tão cegos, que nós estamos indo para o inferno, habitando dentro de uma igreja domingo após domingo. Então nós devemos sim estarmos preparados com a armadura do Senhor, para podermos lutar contra isso, para não deixar que isso nos ataque, para que isso acabe nos levando para a perdição eterna. E aqui é legal que Paulo ele trabalha toda a armadura, e toda a armadura que ele trabalha, até a parte do escudo ali, são armaduras o quê? Defensivas, armaduras que são usadas para nos defender de ataques. Mas por último, ele usa a espada, e a espada já é algo ofensivo. Nós não devemos apenas sermos atacados e ficar tranquilos, mas nós devemos também contra-atacar as ciladas do inimigo. Nós, como povo de Deus, irmãos, nós devemos usar a palavra de Deus, que é conhecida aqui como a espada, para podermos atacar aquelas pessoas que estão perdidas e anunciar o Evangelho de Deus. Eu e você diariamente devemos estar preparados para isso. Diariamente nós devemos lutar contra aquilo que tem nos atormentado. Mas Paulo também é muito enfático aqui, dizendo assim: olha, mas lembre-se sempre que a luta de vocês não é contra carne e sangue. Irmãos, nós temos gastado tanto tempo lutando contra pessoas e esquecido que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra aquela pessoa que está andando na rua e você fala assim: olha, é desviado. A nossa luta é contra potestades, é contra o mal, é contra o inimigo que nós não conseguimos enxergar aqui. Essa é a nossa luta verdadeira. E essa luta nós temos esquecido de travar diariamente. Temos focado tanto em lutar uma luta errada que esquecemos da luta verdadeira. Pode falar, seu Zé. Exatamente. É isso, é a luta verdadeira. Ali Jesus estava travando a verdadeira luta. Você pode ver que Jesus, por exemplo, ele não ficava lutando e brigando com os fariseus ao ponto de querer assim: olha, eu quero ter razão contra eles. Essa não era a luta de Jesus, para mostrar se ele tinha razão ou não. A luta dele era apresentar o Evangelho para que pessoas pudessem ser salvas. Irmãos, o que basta? O que vale a pena? Outro dia veio aqui um amigo meu, até veio aqui, lá da Batista, e aí a gente começou a conversar e ele assim: Tiago, você acredita em predestinação? E aí é sempre aquela batalha, né, irmãos? Aí fala assim: não, mas não existe, e aí existe, aí não existe. E aí, irmãos, de que vale essa luta? De que vale isso? Sabe o que você ganha com isso? Vocês não são mais amigos, a pessoa vai para um lado, você vai para o outro. E quem ganha com isso? O inferno. Seu Zé? Exatamente. Sim. É muito por questão de ego, né, seu Zé? Pessoas querem encher o seu ego e querem entrar em discussões. E aí hoje, irmãos, nós vamos vendo tantas divisões sendo feitas. De que vale isso? Pode falar, Rogério. A armadura de Deus não seria a palavra, porque daí, se a gente conhece a palavra de Deus, você está sempre armado contra as ciladas, né? Porque Jesus fez isso com o próprio demônio, né? Que vinha
Sim. Então, ou seria... Na verdade a armadura ela vai ser distinguida em algumas coisas. Por exemplo, o cinto. O cinto é o cinto da verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. O que é a couraça da justiça? É a justiça do reino de Deus. O capacete da salvação, correto? A salvação em Cristo. O escudo é a fé. A espada é a palavra de Deus. São todos princípios básicos do Evangelho que Paulo descreve como sendo a armadura de Deus. São aquelas coisas que nós muitas vezes negligenciamos, no dia a dia, que esquecemos. Então, lembremos que a armadura de Deus, elas são todos esses pontos, essas bases da fé, que nós devemos nos moldar com ela, para lutarmos contra as ciladas do inimigo. Amém? Que nós possamos sim, irmãos, estarmos preparados para isso. E ainda até Paulo ele fala, depois de ele ter escrito toda a armadura, no verso 18, ele fala assim: e fora isso, vocês também devem viver com toda a oração e súplica. Vocês devem também ser firmes na oração. Então Paulo aqui, ele demonstra claramente: olha, eu apresentei para vocês a igreja, eu mostrei para vocês a família, e agora se vocês tiverem dúvida, como eu posso ser uma igreja verdadeira? Como eu posso ser um pai, uma mãe, um filho verdadeiro? Revistam-se da armadura do Senhor. Revistam-se da armadura do Senhor. Esta é a resposta para eu e você podermos viver como verdadeiros cristãos nessa terra. E que o Senhor te capacite, me capacite nessa missão, para que possamos sim ser verdadeiros guerreiros de Deus nessa terra. Amém? Vamos orar para encerrarmos? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada que o Senhor deixou para nós, Pai. Pai, o Senhor deixou todo o manual, Pai, para que possamos aprender como ser uma igreja verdadeira, Pai, que te honre e te glorifique. O Senhor também ensinou para as mulheres, Pai, a forma que elas devem viver nessa terra. O Senhor ensinou aos homens também a forma que eles devem viver nessa terra, Pai. Assim também como os filhos, os pais. Senhor, perdão por muitas vezes nós não nos atentarmos a isso. Perdão, Pai, por tantas vezes que eu e meus irmãos que aqui estão falhamos nessa missão, Pai. Mas, Pai, nós te pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor transforme nossas vidas. Pai, que nessa manhã aqui possa haver verdadeiros homens e mulheres, Pai, que estejam dispostos a vestir essa armadura que o Senhor nos ensina na Tua Palavra e lutar contra o verdadeiro inimigo, Pai, que é Satanás. Pai, nos prepare, Pai, nos molde para isso, que possamos sempre, Pai, estarmos atentos às ciladas que Ele tem armado contra cada um de nós, Pai, e que possamos sair dessas ciladas, Pai, e que possamos sim sermos homens e mulheres fiéis ao Senhor até o final. Pai, nos prepare, nos capacite como indivíduos e como igreja, Pai, para sermos uma igreja que te honre e te louve. É o que nós te pedimos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.